Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight e vamos falar nessa semana sobre mecanismos de defesa, um deles, né? Eu decidi falar sobre projeção. Já falei há um tempo atrás sobre a negação, que também é um mecanismo de defesa. Hoje eu decidi falar sobre a projeção. Em função da sequência de temas que eu vou trazer, eu pretendo fazer uma abordagem geral sobre todos os mecanismos de defesa, né? Enfim, né? É esse o tema de hoje. Então eu achei pertinente, vai ter uma crescente de assuntos, existe um porquê quando eu lanço um assunto anterior, porque há uma sequência ali de uma tríade, enfim, de assuntos que geralmente estão acoplados aos assuntos que eu estou lançando, né? Então, hoje é esse o tema. Bom, mecanismos de defesa nada mais são, né? Esse termo, ele vem de uma ótica freudiana, né? Mecanismos de defesa é uma definição, digamos assim, é um dos volumes do Freud, né? Quase que exclusivamente. Ele aborda sobre vários, agora eu não sei informar muito bem, parece que são 10 ou 11 mecanismos, né? Não deve ser mistério para ninguém isso, quando nós falamos, por exemplo, de um luto, alguma coisa assim, que há aqueles mecanismos que não deixa de ser uma situação de defesa, né? Aliás, o nome já diz, né? Mecanismo de defesa. A pessoa cria aquela defesa para conseguir elaborar, né? E a gente não está falando aqui, porque, claro, então assim, já vou atropelando o assunto, vamos entender o porquê, né? Não ia trazer esse exemplo, mas achei pertinente. Por exemplo, uma situação de um luto, onde há uma doença importante, onde há uma luta, onde todos se engajam, é mais, digamos assim, mais fácil de elaborar. Não estou dizendo que há um aceite. O que eu estou dizendo é que é mais fácil de elaborar para qualquer pessoa do que aquelas situações que são retiradas de forma abrupta, né, do meio. E aí eu me refiro também, a gente pode piorar um pouco mais essa situação, por exemplo, numa situação que vai contra as regras da vida, né? Por exemplo, um filho falecer antes dos pais ou alguma coisa assim do tipo. Isso é uma agressão muito forte e geralmente a gente não lida muito bem com isso. Por quê? Porque há aspectos de culpa envoltos, né? Aspectos de culpa, aspectos de questionamentos do porquê, a gente volta àquela situação lá inicial da criança, lá pelos 2 anos, que é a fase dos porquês, por que isso aconteceu, mas por que comigo, por quê, porque há uma descrença total, uma desestrutura total da pessoa, e há um questionamento muito intenso, há uma crise existencial, é essa a expressão, há uma crise existencial dos outros indivíduos. Por quê? E aí, mas eu não quero entrar nesse aspecto de luto, porque eu também já falei no outro momento, né? Eu estou trazendo um exemplo, que é um exemplo que nós já ouvimos falar, de certa forma, né? A elaboração do luto. Então, ele passa por vários aspectos, né? O primeiro, imediato, é a negação. Então, vai haver uma racionalização posteriormente, vai haver uma aceitação. Então, irão haver, não são só essas fases, ele passa por mais fases, mas eu digo assim, ó, essas fases vão passar por vários mecanismos, né, que não deixa de ser essa pessoa podendo lidar com isso, porque são situações brutas, né, e assim, vale-se para todo tipo de situação que a gente tem na vida, ou separação, ou síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa para ter as suas lutas, enfim, suas atividades, ou perda de um trabalho, se frustrar com alguma coisa, enfim, tudo isso
passa por aspectos de mecanismo de defesa. Mas assim, ó, eu vou ficar mais atenta única e exclusivamente a esse que eu trouxe agora, né? Que é esse fator da projeção. Eu exemplifiquei para poder chegar nele, né? A questão da projeção, mesmo nos mecanismos, e atenção ao que eu vou dizer, né? Existem ainda assim alguns desses mecanismos que são mais primitivos, se nós fôssemos colocar numa escala do tempo, digamos assim. Esse da projeção é um deles. E por que eu disse isso? Lembram lá atrás, quando eu falei das etapas de desenvolvimento, quem tem o hábito de me acompanhar, ali eu deixo claro, se nós fôssemos remeter este mecanismo a uma linha do tempo, eu encaminharia ele lá para a oralidade. Né? Lá para a oralidade. E o que a gente tem na oralidade, que eu citei lá atrás? Né? Nós temos os aditos, tudo que entra pela boca. Não é? Qual é a relação que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma relação clara de pessoas que têm uso de drogadição, pessoas que fazem uso do alimento, pessoas que fazem uso de álcool, em síntese, ou fumo, enfim, qualquer situação de essas pessoas se utilizariam mais desse aspecto de projeção, desses aspectos projetivos. Né? Mas o que é essa projeção? É a dificuldade, é jogar sobre o outro, né, situações que são suas. Jogar sobre o outro seria um reflexo, se nós fôssemos assim, grotescamente, seria eu parar na frente do outro e eu me espelhar. Então tudo aquilo que eu... E aí como fica essa situação? São as famosas agressões. Porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque... Aí agora vai chegar no exemplo que eu quero dizer. Então eu voltei lá para a oralidade. Por que é um aspecto primitivo? Porque a projeção não permite que tu tenha uma maturidade. Não passa por aspectos de maturidade a projeção. É um simples verbalizar e atirar aqueles adjetivos no outro. Olha, te vira aí. Né? Como se aquilo me desse um alívio. Né? Mas outra ocasião vai acontecer de novo, e eu vou ficar só jogando. Eu estou trazendo para mim o exemplo, eu sempre caio nesse aspecto nocivo. Então eu sempre vou estar jogando para o outro situações minhas, porque eu não consigo elaborar, por questões de maturidade, que me remetem aqui à oralidade. Muito provavelmente a oralidade. É muito difícil você ver alguém projetar no outro já tendo passado por essa fase da oralidade. É muito difícil. A projeção, ela se torna, digamos assim, primitiva aos olhos de quem a emite, não é? Porque estamos lidando ali com aspectos de infantilização, óbvio, né? Porque o que é a droga, o álcool, a injeção, o que é a alimentação, o que é isso? É chamamento de atenção. Nós já falamos sobre isso. Eu deixo claro em vários programas, eu deixo claro no programa, nos quadros de bulimia, anorexia, alcoolismo, drogadição em adultos, drogadição infantil. É uma série de quadros que eu tô trazendo. Eu sempre me remeto, eu geralmente tento remeter o assunto, né, ao quadro. Então nós teríamos sim, se eu fosse fazer uma classificação dos mecanismos de defesa, nós temos na projeção, sem dúvida alguma, o mais primitivo de todos. Se nós temos 11 posições de mecanismos, ele seria o 1 em matéria regressiva, em matéria de... número 1, né? Em matéria de... como é que eu posso dizer? De aspectos de infantilização, né? De aspectos primitivos mesmo,
quase que uma regressão, né? A regressão ainda consegue ser mais evolutiva. Eu vou abordar sobre a regressão em outro momento. Mas a projeção, então, um exemplo claro, assim, que provavelmente nós todos tenhamos visto, né? Para os senhores não deva ser muito misterioso, assim, é a questão de um marido que trai, né? Ele vai chegar em casa, ou um alcoólatra, ele vai chegar em casa e vai bater na esposa. Tu me traiu, não sei o quê. Por quê? Que são aspectos dele. São aspectos dele. O que são essas mulheres que apanham? O que são as mulheres que apanham? Essas mulheres que acabam fazendo uso da Lei Maria da Penha, uso de medidas protetivas. O que é isso? Estamos lidando com projeções. Esses maridos, esses companheiros, esses amantes, não sei, né, projetam sobre elas. É muito comum em homens mal resolvidos que têm, por exemplo, 5, 10, 15 amantes, enfim, sei lá qual é o que saciaria, não é? Mas é muito comum. Há uma desqualificação do outro por aspectos seus. Não que o outro seja isso. Porque é muito difícil que uma mulher traia. É muito mais fácil para um homem trair. Não que a mulher não traia, mas é muito mais fácil para um homem cometer a traição. A gente já viu isso nos aspectos da infidelidade, a gente já viu isso nos aspectos da traição, a gente já viu isso nos aspectos do divórcio e separação, a gente já viu isso nos aspectos de casamentos, em todos os programas anteriores, né? Vou abordar na sequência, por isso a projeção dos relacionamentos tóxicos. Então, assim, ó, já contei uma palhinha aqui, mas assim, ó, então há na projeção um aspecto primitivo, geralmente ligado a situações de aditos, e os exemplos que eu trouxe aqui foram claramente, né? Geralmente conteúdos nocivos, conteúdos de problemas que a pessoa não sabe lidar, conteúdos de intolerância a se frustrar que a pessoa não sabe lidar, menos-valia que a pessoa não sabe lidar, menos-valia dela que ela não sabe lidar. E muito cuidado, quando eu falo de aspectos de menos-valia, eu não estou falando em aspectos de não ter dinheiro, porque às vezes são pessoas que têm muita propriedade, muita posse, muita, e ainda assim não tem esse essencial, né? Que é essa valorização interna, que daí olha como é que eu estou remetendo, existe um porquê na minha sequência de quadros, né? Vou remeter lá a autoestima, estou remetendo lá atrás a autoestima, direto, é uma construção interna, eu não vou repetir aqui todo o programa de novo, que não teria sentido, mas assim, ó, todo esse programa que eu estou fazendo hoje, ele é uma sequência cadencial de tudo que eu venho falando aqui, né? É uma crescente, né? Então eu estou trazendo os aspectos, assim, ó, eu fui explicando as fases de desenvolvimento, vou explicando isso, e aí eu vou entrando nos assuntos, né? Mas assim, ó, então nós temos claramente a projeção do alcoólatra. O que é o alcoólatra que bate em mulher? Bate, literalmente, né? Ou até agressões psicológicas, ou até pais alcoolizados que abusam de seus filhos, que tudo mais. É uma projeção. Ah, eu vou fazer isso porque tu fez aquilo, porque eu sei que tu fez, e a pessoa não fez, ela nem sabe do que se trata, mas ela é acusada mesmo assim. Por quê? Porque ela virou canalizadora, ela está mais próxima. É isso, né? Ela está próxima. Se a pessoa, e claro, acontece com as pessoas próximas, por isso que eu estou falando aqui, trazendo exemplos por exemplo, de marido, companheiro, sei lá, né? O que ele faz, e eu digo geralmente ele, não estou querendo taxar, mas assim, ó, geralmente é a nossa experiência, que geralmente ele projeta sobre a pessoa é exatamente, se você for ver, do que eu me utilizo, vamos supor, no consultório, tá? Vem pra mim e a pessoa diz, é um uso de álcool, ela fez aquilo, eu já pego a ficha da pessoa e digo, olha, é isso que você tem. Eu não preciso que ele fale os aspectos dele, porque pela projeção eu já sei tudo. Então assim, ó,
eu só faço o caminho inverso, até me popa de poder dar, claro, a gente vai investigar um pouco mais, assim, mas só para eu ter a afirmação do que eu já anteriormente já detectei, né? Eu vou me utilizar, então, das outras sessões apenas, que geralmente são 4 sessões, as sessões para avaliação. Eu vou me utilizar das outras 3 sessões apenas para confirmação dessa única, né? Porque no momento que essa pessoa... E assim, outra coisa que é importante, a intensidade com que essa pessoa... como é que eu posso dizer? A intensidade do conteúdo depositado. A gente vê, quando eu falo dos aspectos da psicologia, a gente analisa a intensidade da voz, a intensidade dos gestos, a intensidade da expressão corporal, a intensidade da fala, a intensidade e a integridade do pensamento, porque, claro, o álcool, essas situações aditas, elas vão desintegrando como é que eu posso dizer, a psique da pessoa, né? Então, assim, e essa pessoa trava. Eu já pude verificar isso, tá? Então, assim, eu sei que o conteúdo é um pouquinho complicado, né? Mas assim, a minha percepção, essas pessoas travam sobre aquela outra, aqueles aspectos que já colocaram na outra. E quanto mais uso de um adito, vamos supor, alguma coisa assim, mais fica projetado nessa outra, fica maciçamente projetado. De tal forma, por quê? Porque os aspectos seus de integridade já estão falhos. Mas já ficou naquela pessoa, aquela rotulagem, o primitivismo, eu digo dele, né? Eu estou criando um exemplo daqui, né? Que é a grande nossa maioria. O primitivismo dessa pessoa fica compactado em cima daquela outra pessoa, por mais primitivo que essa pessoa seja. Nós temos uma novela que casualmente eu estava vendo, que eu agora não me lembro o nome da novela, poxa, que tragédia. Mas assim, eu tava dando há pouco tempo, eu sou ruim para nome de novela, tava dando há pouco tempo a Lília Cabral com aquele marido, agora, não faz muito, que batia nela, né? Ele chegava, para os senhores verem, isso é o exemplo clássico, Ele chegava e dizia que ela traía, que ela era... a encher de adjetivos, né? Uma projeção maciça, claro, ele fica claramente explicitado como funciona, né? E o jogo é tal que a pessoa fica dizendo, ela ainda chega ao trabalho de dizer, não, mas eu não faço isso, eu não faço isso. É sabido por ele que não faz, é sabido. Mas aí vem a questão do primitivismo e do mecanismo de justamente essa situação. Há uma tentativa de desqualificar o outro para ele, digamos assim, e aí vem o primitivismo, para ele cair ao nível daquela pessoa que ela está num processo de desestrutura psicológica, que para mim, para nós, é muito mais importante do que se a pessoa apanhasse, do que a desestrutura, do que o assédio físico de fato. O psicológico é terrível, porque é a grande massa dessas mulheres condicionadas, é a grande massa, que eu também pretendo falar no programa próximo, dos crimes passionais. O que é o crime passional? É a mulher tá presa porque ela gosta de apanhar? Não, são os aspectos psicológicos. Entrou nessa pessoa, entrou nessa mulher o conteúdo da menos-valia. Essa pessoa conseguiu se apropriar disso. Essa mulher teve um viés para aquilo ali entrar nela, muito pior que qualquer tipo de violência sexual. Olha, eu vou me arriscar a dizer uma coisa aqui que possa até ser mal interpretada, né?
Mas a minha experiência, do que eu pude acompanhar, a violência psicológica, ela é muito mais torturante do que a violência física em si. A psicológica, ela mata, ela aniquila a pessoa. Se a pessoa não tem uma autoestima importante, uma cadeia de amigos, uma cadeia de pessoas, e eu digo culturalmente preparados. Eu digo pessoas culturalmente preparadas. Porque se tu dá uma vacilada, bom, mas aí tu tem um mestre de educação do teu lado, tu tem um profissional, um psicanalista do outro lado, tu tem um psiquiatra do outro lado, tu tem um outro colega teu do outro lado, tu tem um educador do outro lado, tu tem um professor do outro lado. Então, as pessoas, a tua cadeia de amigos, com aspectos estruturantes, com aspectos culturais embasados, alicerçados, elas vão dar essa liga na hora que vacilar, se alguma coisa dessa acontecer. Mas como é que a gente chegou aí? Por se eles verem como uma coisa puxa a outra. Né? Aí é o meu próximo tema, né, que eu vou falar sobre, que não é um tema muito divulgado, que é o aspecto das facetas, a união de facetas, que passa por aspectos empáticos, tê-los ou não tê-los, né? Mas no próximo tema aqui, eu quero... É que uma coisa desencadeia a outra, mas aqui eu quero voltar e dizer, salientar. Os aspectos projetivos estão ligados, então, deixando claramente, né? Estão ligados diretamente aspectos primitivos, atrelados a uma autoestima baixíssima, né? De tal forma que essa pessoa, o que é isso? Ele está ligado, alavancado diretamente a um contexto emocional, a um contexto psicológico, de tortura, de tentar desqualificar. Por quê? Para trazer, para nivelar, né? Geralmente a inveja permeia isso. Eu também pretendo falar com outro programa sobre inveja e ciúme. A inveja permeia isso. Então essa pessoa te puxa para ficar no mesmo nível, tipo assim, e te desqualifica, claro, faz ataques maciços do que ele mesmo tem internamente, claro, né? Porque se chegar para uma mulher que está com os filhos em casa, cuidando o dia inteiro, ele chega da rua e diz ela tá te traindo, em que tempo, né? Ter 2, 3 crianças não tem tempo nem para respirar, né? Quanto mais para trair com alguém. Geralmente acontece isso, né? Então assim, ó, deixando claro, nós temos essa situação muito clara de aspectos primitivos, de uma tentativa de desqualificar o outro. Há que se ter um manejo. O que a gente faz na terapia, né? O manejo dessa pessoa imediato, para ela tomar posse, propriedade das qualidades que ela tem. Porque a entrada para desqualificar, eu estou dando um exemplo aqui dessa mulher especificamente, de situações de ou violência sexual ou de violência psicológica através de uma pessoa alcoolizada, vamos supor, né, de um companheiro alcoolizado, que é um universo vasto, né, comum a muitas pessoas. Há uma entrada através da projeção e há uma continuidade através da desqualificação, aí sim, por alguns aspectos que essa pessoa tenha, que sejam de propriedade dela. Primeiro ele entra, né, sabe aquele ditado assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é mais ou menos isso. Há uma tentativa, é o que nós vemos nessas mulheres, assim, é um trabalho emocional violento de desqualificação. E nosso trabalho é um trabalho emocional violento de tentar tirá-la desse ambiente, porque o trabalho todo que a gente faz numa semana, essa mulher passa o fim de semana direto ligado a esse marido, na segunda-feira volta tudo de novo. Porque foi tão intenso aquela batalha que essa pessoa voltou para esse ambiente tóxico fim de semana e começamos tudo na semana de novo. Então assim, ó, é aquela famosa expressão seca-gelo. A gente tá enxugando gelo, né? Então assim, por que existem essas casas de mulher?
porque ela tem que sair desse ambiente nocivo para a gente tentar construir. Porque fica aquele... Esses tempos eu vi até um pouquinho assim, o tema é pesado, claro, eu vou trazer uma situação um pouco mais caricata. Esses dias eu estava vendo naquele Jornal da Tarde, naquele RBS nosso aqui, duas pessoas limpando o dilúvio aqui, né? Então, um pegava, tirava o lixo do dilúvio, o outro pegava e tirava o lixo no dilúvio de novo, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Se a gente for ver, a gente não consegue nunca limpar, é aquela coisa, sabe? Há que ter o entendimento de uma dessas pessoas, pelo menos, que a gente pressupõe que seja essa mulher, né? Que seja a parte mais madura, porque ela, teoricamente, não está fazendo uso do álcool, né? Que o álcool, a gente já falou, eu já falei no alcoolismo, então acho que já está bem especificado lá. O álcool te traz aspectos primitivos importantes, né? Porém, esse homem precisa dessa mulher, mas, no entanto, ele a desqualifica. Olhem como é, olhem o que eu vou trazer aqui. Ele a desqualifica para ele a ter do lado. É essa a função da projeção. A função da projeção é uma desqualificação maciça para se ter a certeza daquela pessoa ao seu lado. Então, se eu for pegar a projeção de uma forma grotesca, porque não é assim que a gente aprende, assim, eu estou tentando didaticamente traduzir, né? Se a gente for pegar a projeção de uma forma grotesca, há uma tentativa violenta de uma entrada, ataques, não deixar a pessoa vir nunca, digamos assim, a margem para respirar. A tentativa é deixá-la abaixo do nível da água, Então vai lá, massacra essa mulher. O que a gente recebe em consultório são pessoas massacradas. Essas mulheres já entram, assim, ó, se eu fosse caricaturizar, elas entram raspando na parede de cabeça baixa. E ainda pedem licença para sentar na cadeira. É isso. Você não crê no que você está vendo. Então, a nossa construção, pra gente fazer uma construção, e aí assim, ó, se teve uma relação de 10 anos, 15 anos de abuso puro, os senhores imaginam, a gente não faz processo mágico, os senhores imaginam o tempo que eu tenho que acelerar para conseguir arrancá-la daquilo lá, porque quando chega em consultório, a situação já está prestes para um crime passional. Então eu tô vendo no horizonte, assim, ó, em 1 ano a situação, e eu tenho que acelerar, né? E às vezes a gente entra no foco na rota de colisão, porque essa mulher vai começar, por segurança no terapeuta, a fazer uma transformação dentro do seu lar. E no momento que ela fizer essa transformação no seu lar, o terapeuta que vira alvo, né? É óbvio, tudo que essa pessoa primitivamente colheu. Claro, eu não estou falando isso que passa por aspectos, a projeção não passa por aspectos conscientes. Às vezes sim, muito pouco, mas se ela passa por aspectos conscientes, aí vem outra pérola. Ela vem com perversão. Muita atenção que eu estou falando. Se a projeção se apresenta com aspectos conscientes, ela está a serviço da perversão, do sadismo, da ironia, do deboche e da desqualificação. Mas a perversão permeia isso tudo. E é fácil a gente perceber. Aonde você percebe isso? Em homens que têm uma outra posição social. Eles sabem disso. E eles fazem uso disso. Eles sabem disso e fazem uso disso. E geralmente pegam mulheres culturalmente despreparadas. O que são mulheres? Que são casos que aceitam segunda, terceira, quarta, quinta posição. Às vezes lindíssimas. O que é isso? São mulheres despreparadas culturalmente. Ou que culturalmente cultuam outro tipo de mente, mas que não passam por aspectos de cultura.
Até, mas por quê? Porque não tiveram conhecimento disso. Né? Então, não adianta ser uma grande, se achar uma grande mulher lindíssima, maravilhosa, morando num baita apartamento, tudo mais, puxado por um homem que tem mais 20 mulheres. É esse o foco. É esse o foco. Claro, eu estou me ligando aqui a situações para os senhores verem aonde reverbera isso. E isso eu não descubro numa sentada de consultório, isso aí são 20, 30, 40 sessões. Porque eu também preciso, essas mulheres geralmente vêm intimidadas com esses conteúdos projetivos. Elas não falam assim. Elas precisam ter uma segurança total que eu não vou abrir essa situação sobre qualquer hipótese. E aí sim, mas isso não é, aí sim elas acabam verbalizando, mas isso não é um momento, e a gente tem que ter muito cuidado para nós não virarmos cúmplice. Porque o conteúdo que é trazido para nós é tipo assim, ó, me dá uma mão, mas não vamos falar. E aí, bom, mas aí a gente vai entrar numa situação grave, né? Tipo que às vezes tu tem até que abrir mão, assim, numa situação um pouco chata, de dizer para essa pessoa, não vou ser conivente com isso. Então, ou você vai tomar essa atitude agora, ou não vou poder continuar te tratando, porque eu estou vendo que é esse o próximo passo. Então, assim, se aquilo, e nós percebemos isso rapidamente, né? Razão pela qual todos esses aspectos também eu faço questão de consultas presenciais, porque a maneira como essa pessoa chegou no consultório é diferente de eu ligar um celular e a pessoa já está preparada. São tudo dados importantes, né? Que eu também deixo lá atrás, quando eu apresentei a psicologia, eu acho que eu falei um pouco, talvez não tenha falado sobre esses dados comportamentais, mas a minha função aqui é desmistificar, né? Foi essa, eu tô tipo assim, ó, dando a cara a tapa, né? Eu estou desmistificando, trazendo os conteúdos como a gente vai perceber e claro, a técnica toda é nossa. Isso não adianta eu ficar falando porque não tem conhecimento, tentar fazer uso disso, porque não vai conseguir fazer proveito. Por quê? Porque passam por aspectos de maturidade nosso, de construção, de caminhada, né? Eu tenho uma carreira aí de quase 30 anos, então a gente também já galgou, né? Não é, e fora isso também o nosso tratamento é intenso, né? Porque as questões são violentas que a gente lida, né? Então a gente tem que estar muito bem firme para saber, olha, que ele gritou, mas eu não posso também, eu tenho que entender que o universo dele é limitado, é só até aquilo ali. Mas assim, ele não tem propriedade do todo, porque daí são aspectos culturais que essa pessoa não teve. Mas assim, então ela está condicionada àquele pequeno mundo, não é? Mas então assim, ó, então esses aspectos projetivos, né? Esses aspectos projetivos são sim imaturos, ligados diretamente à oralidade. Se eu pudesse qualificar, é isso. Essa projeção é uma das mais primitivas de todos os mecanismos de defesa, né? E geralmente ela está mais ligada a essa situação da oralidade. Como eu disse, o que vem na oralidade são aquelas situações anteriores, né? Que é tudo que é injetado, tudo que a gente faz uso, né? Os aditos, né? E trouxe esse exemplo rapidamente dessa situação do alcoolismo, né? A tentativa da desqualificação e o que causa, né? Como é que eu posso dizer, como é que a gente confirma, como é que eu posso dizer, como é que a gente confirma que essa pessoa foi condicionada, né? Justamente pelo primitivismo, né? Pode ser uma mulher, tem que ter uma autoestima muito forte, porque começa aquilo, né? Aquela coisa, tu fez isso, tu fez aquilo, tu fez isso, tu fez aquilo, todo santo dia. O que vai definir, assim, ó, o quanto vai descer, é a intensidade, a intensidade da situação, a frequência. E é isso. Quanto mais intenso, mais frequente for, mais vai conseguindo penetrar no universo dessa mulher,
assim, o mental, né, o psicológico. E aí depois que entrou, aí sim, primeiro ele traz aspectos de fora, tipo, tudo que é dele, ele projeta nela. Tipo, tu me traiu, é ele que tem 10 pessoas, ela não. Tu é sem vergonha, a mulher coitada tá dentro de casa o tempo inteiro. As outras que ele tá tendo uso, não, porque sem vergonha é ele que se está fazendo isso. Tu não trabalha, coitada da mulher tá trabalhando, ele tá o dia inteiro assim, ó, sei lá, né, bebendo num bar, ou não sei o que. Bom, tu não tem responsabilidade, mas ele tem, tu não serve pra nada, mas ele serve muito, não. Então assim, ó, então nós temos esses aspectos jogados maciçamente. Esse é o número 1 do ataque. No momento que entrou, que desconstruiu, e essa pessoa sabe exatamente o momento, aí começa na base. E aí, onde é que é a base? Então a projeção, primeiro, ela vai maciçamente para cima do outro. Aspectos teus, sem dúvida nenhuma, que vão, né, se eu fizer uso disso, eu estou transferindo para o outro coisas que eu não sei lidar, de forma infantil e imatura, né? No momento que for transferido para o outro, essa pessoa baixou a guarda, ela está exausta, porque isso não é um dia ou outro, isso são vários dias, várias situações, vários anos, após vários meses, essa pessoa não aguenta mais. Ou por filhos, eu não sei o que, por casamento, eu não sei, ou por dinheiro, não sei, ou por autoestima, essa pessoa tá grudada ouvindo isso todo dia. Né? Mas não é o nosso foco hoje saber por que essa pessoa tá se sujeitando, né? Mas depois que essa pessoa entrou, ela projetou. Depois que ela projetou, aí entra na base. E o que é a base dela? Aí são aspectos da própria pessoa. Aí é para destruição total. Aspectos dela, né? Estou trazendo dela, pessoa, né? Mas também dela, pelo exemplo que eu estou trazendo aqui do alcoolismo. Né? No seguinte sentido, se a pessoa é gorda, tu é gorda. Se a pessoa não tem dente, tu não tem dente. Né? Se a pessoa não fala direito, tu não fala bem português. Se a pessoa desqualifica, aí sim. E aí assim, ó, é mais primitivo ainda se isso é espalhado. Que daí são aspectos íntimos que são espalhados aí fora. Que essa pessoa faz questão de menosprezar. Não é? Bom, então isso acontece muito com essas mulheres separadas ou que estão... É muito difícil haver uma separação, viu, gente? Assim, ó, nesse aspecto eu vou trazer isso em crimes passionais, é muito difícil. É muito difícil. Porque é uma construção de vida isso. Né? Eu vou, na minha sequência agora, antes de crimes passionais, eu vou trazer também a situação dos relacionamentos tóxicos. Há um entendimento. É como se fosse assim, ó, sabe aquela planta carnívora? Essa mulher tá ali, ela foi atraída de alguma maneira, né? Em algum momento, ela foi atraída ali para aquele centro, é isso. Se eu fosse, é uma armadilha. É isso. A gente vê isso muito. Tem alguns filmes, que eu gosto de trazer filmes que trazem isso. O Dormindo com o Inimigo tem vários, né? Dormindo com o Inimigo, que é com a Julia Roberts. É um filme já antigo, mas ele deixa claramente o que é isso. Ainda teve um filme agora, nessa semana, que eu vi também, que é o Nunca Mais, com a Jennifer Lopez, eu acho. É a mesma situação. Há uma situação dessa mulher cair nessa armadilha, né? E aí, por aspectos dessa própria pessoa, fica jogando sobre ela. Isso né, vai ser assunto também desse meu próximo tema, sobre crimes passionais. Mas assim,
Então é isso, essa projeção é feita maciçamente, num primeiro momento para desestruturar e no segundo momento aí sim, é como se fosse o golpe fatal pelas costas, assim, ó, fica mostrando nessa pessoa adjetivos que realmente existem nela, que são algumas coisas faltantes, mas ao invés de ajudar a estruturar, desestrutura de vez. Né? Por quê? Por que isso? Porque há uma intencionalidade em manter essa mulher ao lado. E que ele não tem outra forma sem ser isso. Sem ser isso. É isso. É isso. A projeção é isso, está a serviço de uma manutenção dessa pessoa ao lado, de nivelar essa pessoa ao teu lado. É isso. É isso. Tipo assim, aquele conteúdo tá demais pra mim, vou jogar nela. Ou eu traí mesmo, mas daí eu dizendo pra ela que ela que traiu, ela não vai ter condições de me perguntar sobre isso. Na verdade é isso, é uma fuga. Na verdade é isso, é uma fuga. Ó, tu me traiu. E grita e bate, não sei o quê, pra essa pessoa ficar intimidada e não poder perguntar pra ele, mas peraí, tu me trairia? Pra ele não ser obrigado a dizer, ele já faz parte, ele já faz isso antes. O que é então a projeção? É uma intimidação. Agora, claro, lembre que eu falei agora há pouco tempo atrás que 99,9% da projeção ela não é consciente. Razão porque ela é tão primitiva. Razão pela qual eu a coloquei na número 1. Agora, se nós formos ver a projeção consciente, ela é usada para quê? Chantagem? Aspectos de chantagem, claramente. Um homem que faz uso disso, geralmente está atrelado a algumas situações de poder, ele faz uso disso pensadamente. Ele vai estudar aquela pessoa, ele vai saber qual é a dívida que aquela pessoa tem, dívida moral, dívida, não sei, né? E aquilo vai ser, mesmo que não seja os dados de realidade, mas na cabeça dele, ele faz daquilo, eu já ouvi dizer assim num ditado, né? Tantas vezes uma mentira é falada que para ela se tornar realidade. Então assim, ó, faz uso daquilo, faz uso daquilo, faz uso daquilo. Então assim, há uma intencionalidade. Então há uma projeção maciça sendo usada de forma perversa, intencional, muito diferente. Aí sim, ela é primitiva também? Claro que é primitiva, porque o que é o certo? É você se sentir inteiro. Agora, eu, por exemplo, não tenho nada a ver com teus aspectos mentais desestruturados. Nadinha. E infelizmente, tive 13 a 15 anos de terapia. Então, assim, a mim não diz nada. Passa reto. Agora, essa pobre dessa mulher que não teve isso, porque geralmente também está atrelado a mulheres que só veem aspectos de beleza. Graças a Deus que hoje em dia a gente já saiu muito, assim, ó, já pulou fora de beleza, tá atrelada à burrice, né? Mas infelizmente ainda tem bastante gente que ainda acha interessante, ou até assim mulheres que se fazem de muito, isso eu também vi muito em consultório, mulheres que se fazem de como é que eu posso dizer, de vítimas inocentes. Ai, que bom, né? Eu vou deixar tudo contigo porque tu me protege e tudo mais. Elas pagam um preço caro depois. Pagam um preço caríssimo. Né? Porque essa inocência, ela vai ocupar um lugar. E não vai ser o número 1 no ranking. E aí, tá preparado para sempre? Geralmente assim é do 5º ao 10º, né? Porque aquela famosa história, não vejo, não ouço, não falo, ela não é indicada para relacionamentos. Eu nunca vi, eu não sei, eu não penso. Bom,
sabe? Existem alguns momentos em que os aspectos que eu me fazer de burra não é o melhor, o mais intencional, o mais indicado. Neste caso eu falo em relacionamento, nunca é indicado. Nunca é indicado, a não ser que esteja com uma arma na cabeça. Mas assim, fora isso, não é indicado. O indicado é você fazer uso da tua inteligência, da tua cultura. Primeiro, te leva para o lugar número 1 do ranking, já que tu quer tanto. E te coloca com aspectos de limitação para essa outra pessoa não poder entrar ali. Olha, isso aqui é a Virgínia, tá compartimentada assim, ela é assim, assim, isso não adianta, por aqui não vai, por lá não vai, por aqui. Só tem um jeito, que é falar educadamente, frente a frente, tete a tete, e te revelar. Não tem outro formato. Essa seria comigo. Porque se uma pessoa se permite que a coisa seja, digamos assim, na penumbra da noite, camuflada, sem, sabe, sabendo de outra, se fazendo de louco que não tem, esse é um universo praticamente feminino. O que são os amantes? O que é uma mulher na primeira colocação, se sujeitando com mais amantes? Olha, eu aceito, mas faço de conta que eu não vejo. Eu não vejo. Aí eu tenho a proteção, meu amor e aquela coisa, aí vai, né? Mas assim, para os senhores verem onde isso reverbera, mas isso tem um preço. Isso tem um preço. Então, assim, e um preço que a gente não quer pagar, né? Então, assim, infelizmente, né? Algumas descobrem isso bem mais tarde, né? Que no primeiro momento pode ser convidativo, né? Acham que entrando assim vai ter uma relação estável e tudo mais, que ainda corre ainda por cima. Eu também pretendo falar sobre aspectos culturais, ainda corre, né, um viés, digamos assim, né, um pouco primitivo, de que eu me fazer disso, assim, de sonsa, literalmente, isso me traria um relacionamento estável. Me deixaria tranquilamente diante de um suposto marido, sem cobrança, sem falar, sem nada, um lar maravilhoso, não é? Porém, nós temos o outro lado. Poderia existir um ganho por um lado, de manutenção de casamento, manutenção de relacionamento, enfim. Mas você perde por outro. Porque o que eu percebi, e que não é assim novidade para ninguém, é que quanto mais culturalmente uma mulher está preparada, aliado a aspectos de cultura, e cultura eu falo, ela ter pós-propriedade de uma carreira. Lembrem que lá atrás eu falei em casamento, né? Quando eu falei em separações e escolha profissional, que foi outro tema que eu falei, a primeira coisa que as mulheres diziam, a minha profissão era dona do lar até agora. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu não sei para que eu sirvo. Meu marido me deixou e tentavam se matar, e coisas de suicídio que eu também trouxe, né, na tentativa de suicídio. Então, assim, nós temos, para os senhores verem onde desencadeia, eu tô girando em várias situações, e eu tô falando apenas, pura e simplesmente, de uma projeção. Mas desencadeia isso tudo, acho que eu falei quase todos os temas, né? Não foi à toa que eu trouxe esse tema aqui, nesse momento. Então, assim, há esses aspectos claros, eu não quero me estender mais, mas enfim, existem esses aspectos claros de situações que estariam, digamos assim, faltantes nessa mulher, né? De forma intencional para ela, para essa manutenção, que mais tarde vai ser caro, ela vai pagar um preço caro por isso, né? Porque em algum momento ela vai salientar, mesmo estando na primeira posição, digamos assim, né, se ela for casada de fato, né? Ela vai dizer, olha, eu não tô gostando disso, eu comecei a perceber isso, eu já não quero mais, mas aí não quero mais não adianta, porque 5, 6 anos depois a coisa tá consolidada. Lembrem lá nas separações que eu falei no casamento, né?
Se sair a número 2, se sair a número 1 e a número 2 tá ali, ou a número 3 tá ali, a 3 não vai pro 2, nem a 2 vai pro 1. Por quê? Porque a 2 tá no 2 e a 3 tá no 3. Por quê? Porque já foi compartimentado assim. O lugar que está vago é o 1. E se for esse homem for tóxico, ele vai querer trazer aquela mesma pessoa do 1 pro 1. Porque assim ele projetou. Ele não quer outra que ocupe um. Então, assim, ó, essa primeira posição. Então, assim, ó, e esses papéis, eles estão muito bem distribuídos, que eu também falo muito bem na questão dos papéis aqui, eu vou puxar um assunto atrás do outro. Então, assim, ó, é muito bem, é uma coisa tá alavancada na outra. Então, quando essa pessoa chega no consultório e começa a verbalizar, nossa, eu pego todos esses compêndios e vou trazendo. Então, às vezes, a gente tem que fazer uso de muita anotação, porque as histórias são longas, né? E o que eu preciso encaminhar nisso, né? A gente dá teminha de casa, tá? Mas enfim, essa questão de projeção, deixando claramente, isso aqui tudo onde aqui pode reverberar, mas a questão de projeção, ela está a serviço sim. Se for de forma intencional, né? Que o homem hoje em dia e a mulher hoje em dia, as mulheres cultas, elas entendem ter uma profissão, ter a autoestima delas bem alicerçada, ter a sua carreira, no meu caso, meus pacientes e tudo mais, e isso é importante para te dar embasamento, para te saber quem tu é. Porque se tu for ceder nisso, eu caí naquela situação anterior, que eu estava acabando de falar agora. O próximo passo é a projeção e o próximo passo é a desestrutura. Porque eu já cedi para desestrutura no primeiro momento. Eu já cedi para desestruturar antes. Agora tá fácil. Agora é só bater. Teoricamente é isso. Seria o segundo e terceiro passo. Porque também tem o primeiro passo de pedir a tua, como é que eu vou dizer, o teu declínio da tua profissão. Isso tu não pode fazer em hipótese alguma. Isso a gente diz pra mulher, não faça em hipótese alguma. É o beabá da nossa. Porque o que faz a mulher no primeiro momento quando há uma separação? Ei, eu preciso. Tenho uma crise existencial, eu não sei quem eu sou. Essas mulheres que são dedicadas ao lar. E aí a gente vai fazer toda a volta daquilo que tu largou intencionalmente antes, que foi tua carreira. Mas como assim? Se tu vai fazer toda aquela volta para chegar ali e te descobrir, então quem já está descoberta vai entregar esse ouro por quê? Mas então é isso. Então assim, ó, hoje a mulher entende perfeitamente, as mulheres cultas, né? Que o trabalho ligado à cultura e ligada a uma terapia, né? Que óbvio, a gente tem que passar por isso também, né? Não digo só da minha área, mas qualquer outra área. Então, uma mulher bem estruturada, o casamento dela vai muito bem, obrigada. Ou se não for, PT saudações. É assim que funciona. Porque ela tem estrutura. Agora, uma mulher que não é estruturada, bom, aí é complicado. Se ela não é estruturada, talvez ela possa ter o trabalho, mas alguma outra coisa está faltante. Ou ela não tem posse dela, que daí seria o tratamento, né? Ou ela não tem aspectos culturais importantes de conhecimento. Então, assim, faltou um desses vieses, acabou em consultório. Né? Ou acaba, digamos assim, refém dessas situações de projeção. Para os senhores verem onde é que isso reverbera. Mas é isso, então são aspectos nocivos, claro, geralmente a projeção está saliente a isso, né? Porque acontece isso pra gente também, até rapidamente falando, teve uma pessoa que chegou pra mim, não, Virginia, tu não tem condições de fazer isso e aquilo, né? E não tem isso, não tem aquilo. Eu olhei pra pessoa e digo, mas vem cá, por que tu tá fazendo isso comigo? Eu te represento alguma ameaça? Foi a pergunta que eu fiz. Tu tá com dificuldade nesse conteúdo? Eu vou te ajudar a te alicerçar. Vamos lá, vou te dar uma aula disso. Tu vai ter propriedade para poder chegar lá. E eu ainda vou continuar tua amiga, veja só.
Não é legal isso? Não é mais legal do que tu tentar desestruturar e deixar uma pessoa infeliz? Pra que isso? Né? Se você pode ter uma pessoa construída do lado que sabe bem, que é um teacher, andando lado a lado, porque eu vou ter que andar com uma arrastando corrente, se não são os aspectos da própria pessoa de autoestima que estão lá embaixo, né? Porque, óbvio, qual é a intenção da minha pergunta? Vem cá, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me agredindo? Eu estou chamando essa pessoa à realidade, olha, para que isso? Para que tu está tentando me trazer ao teu nível? Deixa eu poder ter o prazer de te puxar pro meu. É isso. Uma pessoa que vai ter, assim, aspectos culturais bem enraizados, uma pessoa estruturada, é isso que ela vai fazer, né? E ali já desestrutura, só nessa pergunta já desestrutura. Por que esse ataque? Para que me atacar na base? Para que isso? Né? Tu não pode ter uma amiga, ou uma namorada, ou uma mulher que seja, que tenha esses aspectos e possa caminhar junto. Por que ela tem que estar embaixo sempre sendo arrastada? Por que só o pedestal só pode ser teu? São essas as perguntas que a gente faz em consultório. Porque o que é uma relação? É isso, é a pessoa poder caminhar lado a lado. Agora, se você quer uma relação assim de subjugar, não é relação. Então, não é relação. Aí é caso, aí é subordinado, aí é qualquer outra coisa, mas não é relação. Relação presume-se caminhar lado a lado. Então, se esse homem está subjugando essa mulher que é esse universo feminino, como eu disse, de mulheres que estão aí com essa lei Maria da Penha e tudo mais, né? Se há esses aspectos de tentativa de subjugar, a gente tem que desvincular essa mulher dessa projeção que esse homem faz. Só que está há anos enraizado. Está há anos, essa mulher já nem anda mais, ela se arrasta. Né? Então, primeiro a gente vai ensiná-la a sentar de novo, a adquirir postura, a ter firmeza, que geralmente nos primeiros meses isso está atrelado diretamente à figura do terapeuta. Se eu sumir, essa mulher morre. É mais ou menos isso que acontece. Porque há aspectos de espelhamento no terapeuta, por aquelas questões, daí volto lá atrás no outro programa, transferência contra transferência. Houve, baseados em aspectos de cumplicidade, que eu vou demonstrar para ela, em aspectos de confiança, que eu vou mostrar para ela, tipo assim, não vou espalhar teu conteúdo por aí, eu não faria isso. Porque daí apresentaria aspectos de mau-caratismo meu, coisas que ela me confidenciou, largar em fora. Né? Claro, se a pessoa mostrar, se a pessoa abrir isso, então a gente vê o despreparo da pessoa e a gente está entendendo, então, que é uma pessoa imatura, no mínimo, e que daí não há mais confiança, porque né, uma relação supõe trocas, e se você não vai poder mais trocar, vai ter uma relação para quê? Uma mulher culturalmente formada, ela quer trocas culturais. E isso passa por aspectos também do dia a dia, das vivências dela ou dele. Né? Então, assim, se esses aspectos, cada vez que trouxer, vai ser jogado no ventilador, parou, a experiência já foi. Né? Claro que nesse caso, essas mulheres dão segunda chance, terceira chance, quarta chance, 20ª chance, né? Por quê? Porque estão lhes faltando autoestima e aspectos culturais. Então, é isso que tem que ser posto em xeque. Então, não adianta ter toda essa verborreia, porque os aspectos culturais não existem nessas mulheres. Né? Ou, se existe na mulher, ela nem entra. E aí é assunto para o nosso próximo tema, que é os relacionamentos tóxicos, né? Eu pretendo abordar nos temas próximos. Espero que vocês tenham gostado, me estendi um pouquinho mais, mas achei pertinente. A gente volta a se falar semana que vem para mais um insight. Boa semana para você. Tchau.